Oi galera, voltando aqui a apresentar a vocês. Desculpem eu estar saindo porque a câmera estava muito ruim, péssima, e não dá para pegar o foco. Voltando a dizer, como a religião, os sacerdotes da época, eles perseguiam a Cristo por Yeshua, Jesus, fazer suas críticas nas casas de orações. Sabemos que a área dos sacerdotes, a área sacerdotal do templo de Jesus Cristo, negava que ele era o Messias, porque para eles, até hoje, judeus que acreditam, eles acreditam que Jesus não é o Messias porque ele não cumpriu o que está na Torá, a Bíblia judaica, o mandamento judeu. O que por quem Jesus foi perseguido? Por sacerdote, claro, sabemos. E quem entregou Jesus a Roma? Sacerdote. A qual foi acusado Yeshua, Jesus, de conspiração contra os deuses romanos, porque, de acordo com suas pregações, Jesus atraía multidões. Multidões se reuniam. Isso provocava a raiva ou ira dos sacerdotes da época. Após morte de seus seguidores, passaram também a se reunir e a divulgar que ele era o Cristo, isto é, o Salvador, depois que quando Cristo morreu, que ele faleceu e que os judeus, os sacerdotes, as condenaram, entregaram a Roma, os discípulos do Filho do Eterno, Yeshua, eles passaram a pregar o que foi ensinado pelo Mestre, pelo Messias, a quem nós chamamos, ao quem os Messias, a quem os judeus messiânicos falam. Após suas mortes, os seguidores de Cristo, como passaram a se divulgar que ele era o Cristo, isto é, o Salvador que salvaria a humanidade, os judeus e também o Salvador dos judeus, né? Esperavam que vocês podem também me acompanhar no livro de história aqui, ó. Esperava que morreram na cruz para que o justo fosse salvo. Estabelecia-se assim uma separação clara entre cristão e judeu. Ambos acreditavam em um Deus único, claro, universal. Mas para os cristãos, o Messias esperado é Jesus, aquele que recompensa o justo com a felicidade eterna. Aqui nós vemos que podemos analisar e ver, aqui ó, não sei se a câmera está pegando bem, que cristão e judeu há uma separação. Porque para nós, o Messias é quem? Escrevi aqui para vocês. Câmera, meu Deus do céu. Yeshua. Aqui ó. Yeshua. Cristão acredita que Yeshua é o Messias. Judeu espera o Messias ainda vir. Certo. Eles também creem que em um Deus verdadeiro, mas eles não aceitam o plano do Messias. O plano do Messias a qual para nós já veio. Bom, meus amigos, irmãos, como os judeus eles acreditam que o Messias ainda não veio e ele está por vir para eles, acreditamos nós que o Messias já veio e já faz 2000 anos atrás, ou mais. Os apóstolos começaram a pregar em grego. Do aramaico, do hebraico, passaram para o grego. E quem passou para o grego? Apóstolo Shaul, apóstolo Paulo. E junto com Pedro, a qual chefiava as suas igrejas, Jerusalém. Sabemos que Paulo,
ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E o nome dele era Shaul, no hebraico, e traduzido para o português é Saulo. Desculpa, gente, vou dar uma saída aqui. Então, gente, voltando aqui ao estudo, porque minha mãe estava aqui, e ela reclamou que eu estava atrapalhando. Sim, a perseguição aos cristãos, quando começou, Paulo pregava o evangelho para todos. Aqui, ó. Quando Paulo começou a pregar o evangelho para todos, e não somente para judeus, a ideia de Cristo era, quando Cristo veio ao mundo, a ideia era que a religião se tornasse oficial. E se tornou oficial, porque a religião passou a chegar no mundo todo, e principalmente pela área dos romanos, a província romana. Até que tanto no ano 64, começou-se durante a perseguição pelas autoridades de Roma. Por quê? Voltando a dizer, alguns romanos acreditavam que os apóstolos estavam conspirando contra os deuses romanos, contra os cultos romanos. Outra, Paulo estiveram entre os prisioneiros com Pedro, mártir cristão, claro, a serem sacrificados em Roma. Os cristãos foram perseguidos pelas as autoridades romanas por não reconhecerem os deuses de quem? De Roma. Sim, porque como o próprio Messias foi entregue pelos sacerdotes, a qual os sacerdotes tinham botado as pessoas contra o Messias, para nós é o Messias, acusado de quê? De ir contra os deuses romanos e contra os cultos romanos, e contra as sinagogas, a qual os que se dizem judeus fazia servir a Deus, mas que não serviam coisa nenhuma. Os cristãos que eram perseguidos pelas autoridades romanas não reconhecem os deuses romanos, não reconhecia toda a autoridade romana ali. Ou se você acha que eles reconheciam, você acha que, por exemplo, havia sempre bem uma convulsão de bem-estar entre judeus e romanos? Claro que não. Aqui, ó. Por negarem a divindade do imperador e por celebrarem seus cultos, se dá para vocês verem aqui, ó. Por negarem a divindade do imperador e por celebrar seus cultos, a promessa cristã de que a exploração que os pobres eram de submetido teria fim. Quando os apóstolos, os discípulos, assim, começaram a pregar, eles começavam a falar que todo aquele sofrimento, a opressão de Roma estava sobre eles, judeus, gentios, ali, gentios que estavam lá em Israel, claro, teria fim. Isso para Roma era muito mais do que palavras vãs, porque eram palavras que instavam as pessoas contra o Império Romano. A promessa cristã de que a exploração teria fim, era submetida por teria fim, e de que o paraíso era a recompensa, e isso era o que se espalhava entre os primeiros cristãos. A perseguição aos cristãos intensificou-se e prolongou-se por mais de 2 séculos, até que veio a última maior perseguição, que foi a de Diocleciano, responsável pela matança indiscriminadamente por mais de não sei quantos judeus que morreram na época, judeus convertidos. Apesar da perseguição, o cristianismo passou-se também a se deverir a parte de algumas privacidades romanas. Até que em 313 o imperador Constantinopla baixou o editor de Milão, que todo mundo sabe. Se alguém estuda história, deve saber o que é o editor de Milão.
documento que concedia a possibilidade dos cristãos darem seus cultos ao único Deus e as suas regras, né? E também a judeus. Concedia liberdade de cultos aos cristãos. Antes de morrer, todo mundo sabe que diz que ele se converteu. Minha opinião é, eu acredito que ele não se converteu. Por quê? Sabemos que no tempo do imperador Constantino, a Roma estava dividida entre dois lados, Roma Oriental e Roma Ocidental. E a capital do lado romano do Constantino era Constantinopla. E houve essa divisão. Como o outro lado, o lado central de Roma, que estava Constantino, que era o inimigo, estava ganhando, Roma, ele passou-se a aderir ao cristianismo, porque, segundo algumas pessoas, historiadores que estudam mais, teólogos, ele não teria saída, porque ele já estava perdendo a guerra. Entendeu? Antes de morrer, Constantino resolveu se batizar. Se também, depois dele, a maioria, que se diz que se batizou, de imperadores romanos, aderisse ao cristianismo. Quer dizer, tiveram a possibilidade ao cristianismo. Não também, como eu estava dizendo, como eles estavam em guerra, as duas Romas estavam em guerra, o Constantino estava perdendo a batalha. Junto com seus imperadores, eles não tiveram saída a não ser dizer que se converteram. Porque Roma, a guerra, é uma coisa assim trágica, né? Com o imperador Teodósio, já em 391, o cristianismo foi transformado. Olha. Note que aqui o cristianismo, a história conta que o cristianismo foi o quê? Transformado. E alguns teólogos, e dá para provar dentro da teologia bíblica, de que o cristianismo também foi alterado. Meus irmãos, se o Messias falava aramaico junto com o hebraico, você acha que quando essas línguas foram traduzidas para o grego, não foi alterada? Não foi alterada porque o evangelho, ele foi mundialmente outra. Eles sofriam perseguições de quem? Judeus e romanos. A área província de Roma. Por mais de 2 séculos, o cristianismo foi perseguido. Os cristãos, Pedro, Paulo e outros. Paulo foi degolado. Pedro foi posto de cabeça para baixo, crucificado. Você acha que eles não iriam perseguir, não iriam alterar as fontes do evangelho? Com o imperador Teodósio em 391, o cristianismo foi transformado em religião oficial do Império Romano. Veja que aqui, como eu estava dizendo, ele foi o que? Transformado em religião oficial do Império Romano. Deixando de ser o quê? A religião dos pobres, que eram antes, pobres perseguidos. Quem eram esses pobres perseguidos? Era os cristãos do primeiro século, que era Pedro, Paulo e outros, judeus convertidos, claro, Mateus também. Deixando de ser a religião dos pobres perseguidos e se tornando religião oficial de Roma. Para ser nós notamos também aqui, meus irmãos, que além da transformação, o império se tornou-se assim conhecido como da área cristã. Aquele que o rejeitavam, os romanos, passaram agora a chamado de pagãos. Porque a maioria de alguns cristãos que ainda sobreviveram do primeiro século, houve a transformação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Concílio de Nicéia. Aí é que está o engano. Aí é que está a ação do poder de Roma. O engano, a área papal. Por quê? Olha, meus irmãos, a prova de que o evangelho foi alterado. Aos poucos, a ideia de um paraíso na terra
foi o que motivou os primeiros cristãos. Aí foi substituída por uma segunda ideia, a esperança do paraíso após a morte. Entendeu? Isso é uma mudança, quer dizer, uma coisa mudando, uma muda a outra. Porque os primeiros cristãos, como eles acreditavam no paraíso após a morte, que seriam na terra, né? Eles creem que o paraíso era aqui na terra. Aí foi substituída pela esperança do paraíso após a morte. Isso é provas de que o evangelho que foi pregado nos tempos do Messias, no tempo do Messias, Yeshua, ou Jesus, como chamam, foi mudado. Não tem como. A prova está. O evangelho foi mudado. Não há como, porque se Roma perseguiu os cristãos naquela época, vocês acham que o Império Romano não ia impedir? O Império Romano, Roma não via aquilo como uma ameaça? Ou você acha que não era? Porque eu acredito que Roma viu aquilo como uma ameaça. Judeu e outra. Os discípulos também sofreram perseguição em Israel por parte de quem? Das áreas dos sacerdotes. Quem era sacerdote? Nos tempos de Jesus era Ananias e Caifás. Ananias e Caifás. Outra. Qual foi um dos enganos que Roma também usou? Em dizer, Roma usava muito o conselho de que Jesus era branco. Eu acredito também que Jesus não era branco, porque de acordo com a história prova que ali, por exemplo, na área do Egito, os egípcios não eram brancos, eram negros. Se ali as áreas do Oriente Médio era negro, então dá a prova de que Jesus era negro. Isso mais um conselho de Roma, que teve de diretrizes organizadas no Conselho de Nicéia, por área de papal, área dos papas. Isso é enganação. Queria estar mostrando a vocês na Bíblia, onde o Messias fala que nem o mundo o receberia. Por quê? O mundo não estava a receber o Criador, não estava a receber as coisas do Eterno. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou mostrar aos irmãos a grande prova de que Jesus era perseguido. Se você estiver me acompanhando, abra sua Bíblia em João. Coisa que não é João, é Yahuanã. Foi tirado também, foi mudado, alterado. O nome do profeta é Yahuanã. Yahuanã. Capítulo 15, versículo 18 até o 21. Ou 22, peraí. Se o mundo, olha irmãos, se o mundo vos aborrece, quem aborrece? Os perseguidores. Sabeis que antes de vós aborreceu a mim também. Quer dizer, o Messias já disse que antes dele ser aborrecido, ele já foi aborrecido, porque ele foi rejeitado. O Messias já via que ele ia ser rejeitado dentro dos padrões. Ia ser rejeitado por quem? Pelo seu próprio povo. Porque, vamos lá, aqui, só para tirar um tempinho aqui dessa parte do versículo, vamos lá, bem rápido. Em João, aqui em João, nessa parte aqui de João, aqui, João capítulo 1, versículo 10, que fala, do 9 até o 10. O verbo que era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem a este mundo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Dele, porém, o mundo não o conheceu. Aí o 11. Veio para o que era seu, e os seus o não receberam. Quer dizer, aqui já há duas diásporas. Que ele veio para o mundo e para o seu povo, e o seu povo não recebeu, e o mundo não recebeu. Por isso que Jesus fala
Aqui, ó. O mundo vos aborrece, mas sabeis primeiro que o mundo me aborreceu, porque ele já via que o povo já iria negar. Como eu falei na história, quem iria negar Jesus? Quem iria recusar Jesus? Quem era o povo? Judeus. Sabemos que a salvação viria dos judeus, da área judeia. Aí, olha o que o Messias fala. Se fosse do mundo, amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, sabe? Essa área é muito profunda. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Entendeu? Porque as coisas do eterno não é as coisas do mundo. As coisas que o eterno, que o Criador quer, não é as coisas que o mundo quer. Há sempre coisas que não são combináveis a outra. Ou você às vezes serve a Deus, ou às vezes não serve. Tem esse ditado. E é isso que o Messias queria falar. Que se o mundo, por exemplo, irmãos, se o mundo aborreceu ele primeiro, claro que aborrecer eles também, os discípulos. Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito. O servo não é maior, claro, do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardares tem minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece o que me enviou. Quer dizer, como o mundo, ele veio para o mundo e o mundo não reconheceu, aqui o Messias já fala que jamais as pessoas do mundo vão reconhecer ao Criador. Quem era? Mas quem perseguia ao Messias da época? Quem perseguia os discípulos? E quem não reconhecia que ele era filho de Deus? Era o povo, mas primeiro os judeus, as províncias também de Roma. Se eu não tivesse vindo, nem lhe houvesse falado, pecado não teria mais, agora não tem desculpa de seu pecado. Quer dizer também que o Eterno, o Filho do Eterno, ele está falando que se ele não tivesse dito, falado, tipo, pecado não teria mais, agora não tem desculpa de seu pecado, porque ele já veio para salvar e já veio para revelar o que é pecado, o que é certo e o que é errado. E é isso, meus irmãos. Se o Evangelho, meus irmãos, foi em alguma parte traduzido do que Cristo mandou, e quando Cristo pregava, essas raças de víbora da época ficavam com astúcias grandes de perseguir, ou você acha que eles não tentaram alterar parte do Evangelho? Você acha que Roma não tentou por várias vezes, ou até os próprios sacerdotes, que se dizem homens da lei, os fariseus, não tentaram, irmãos, não mexeram aqui? Você acha? Você que estuda a Bíblia, você que estuda mais o Alcorão, você que estuda até o Alcorão, ou você que estuda a Torá, você acha que o Evangelho que está aqui pode ser todo original? Claro que não. Claro que tem parte alterada. Você que estuda, pesquise. Pesquise também em Bíblia judaica, porque também lá tem uma grande fonte. Não estou querendo aqui jogar a fé de vocês em vão, mas sim mostrar a verdade da realidade. E assim, meus irmãos, eu fico muito feliz em estar passando essa área de conhecimento com vocês, todos que estão me assistindo. Não tenho vergonha de mostrar a verdade. Não tenho vergonha de mostrar o que está errado. Mas vergonha sinto eu de não buscar o Altíssimo, a verdade que revela, que liberta, tá? E eu venho aqui desejar boa noite a todos. Este grande estudo foi um grande prazer mostrar um grande conhecimento histórico. Sei que não é do muito dos grandes, mas deu para todos entenderem e todos abrir os olhos. E assim agradeço
Muito obrigado por todos que estão vendo e estão vendo meu vídeo, que estão assistindo. E assim, desejo uma boa noite para vocês e até mais.